Essa é a parábola mais assustadora que ele já contou. E talvez ela esteja falando com você. Tem gente que prega, que cura, que profetiza e mesmo assim vai ouvir de Jesus: nunca te conheci. E o pior, essas pessoas acham que estão salvas. Hoje você vai ouvir uma das palavras mais duras que Jesus já disse. E talvez ela esteja falando de alguém como você. Jesus começa com uma frase que corta qualquer autoconfiança espiritual falsa. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando com gente religiosa, que invoca o nome dele, que faz coisas em seu nome e ainda assim será rejeitada. Pense nisso. Essas pessoas não são ateus, não são zombadores, não são adoradores de falsos deuses, são crentes. Ou pelo menos se acham crentes. Usam linguagem espiritual, frequentam igrejas, alguns são líderes, pregadores, cantores, influenciadores cristãos, mas Jesus olha e diz: nunca vos conheci. O que está acontecendo aqui? É o engano da aparência espiritual. Pessoas que confundem atividade religiosa com intimidade com Deus. Gente que tem palavras cristãs na boca, mas não tem um coração rendido. Jesus está dizendo que nem todos os que falam em seu nome realmente o conhecem. E o mais alarmante, nem todos os que fazem milagres, pregações ou boas obras estão salvos. Isso é um choque, porque confronta a base de muita fé superficial. Quantos acreditam que estão bem com Deus só porque estão fazendo coisas para Ele, mas na verdade estão vivendo em desobediência, orgulho, autopromoção ou pecado escondido? O próprio Jesus diz que a chave não é o que a pessoa faz, mas quem ela é diante dele. A salvação não se mede por ministério ou performance, mas por relacionamento verdadeiro e obediência sincera. No texto, Jesus usa a expressão: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, eram pessoas que até pareciam espirituais por fora, mas no fundo amavam o pecado mais do que a Deus. E hoje, muitos vivem assim, falam de Jesus nas redes, mas negam ele com suas atitudes. Usam versículos, mas não vivem a palavra. Tocam no altar, mas não dobram os joelhos. Jesus está dizendo: eu não te conheço. A pergunta agora é: você é conhecido por Jesus ou apenas fala dele? Uma das maiores tragédias espirituais não é o ateísmo declarado, é a fé falsa. A ilusão de estar salvo, quando na verdade se vive longe de Deus. E é exatamente sobre isso que Jesus está nos alertando em Mateus 7. Veja o que ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Essas pessoas não estavam apenas sentadas no banco da igreja. Elas atuavam no ministério. Eram ativas, visíveis, respeitadas, tinham dons, produziam resultados, mas ainda assim foram rejeitadas. Isso significa que ter dons espirituais não é sinal de salvação. Profetizar, expulsar demônios, fazer milagres, tudo isso pode ser impressionante para os olhos humanos. Mas para Deus, o que conta é a obediência, a santidade, a submissão ao senhorio de Cristo. Sabe o que isso nos ensina? Que é possível pregar com poder e estar perdido, cantar com unção e viver em pecado secreto, liderar ministérios e nunca ter nascido de novo. Jesus está revelando que há uma multidão de pessoas que confiam em suas obras, em suas posições, em suas reputações, mas que nunca entregaram de verdade o coração. E o pior, no dia do juízo,
essas pessoas vão ficar surpresas. Elas vão argumentar com Jesus, vão tentar provar que merecem entrar no reino, mas não vão conseguir. Isso mostra que a fé falsa é cega, engana a si mesma, faz a pessoa pensar que está tudo certo quando está tudo errado. E quais são os sinais de que uma fé é falsa? Religiosidade sem transformação. A pessoa frequenta cultos, mas vive como o mundo. Obras sem obediência. Faz para Deus, mas não ouve a voz dele. Orgulho espiritual. Acha que merece o céu por suas ações, não pela graça. Pecado contínuo. Vive na prática da iniquidade sem arrependimento real. Essas são as marcas de uma fé que impressiona os homens, mas não engana a Deus. E você, está apenas atuando em um papel religioso? Ou sua fé é autêntica, fruto de arrependimento, cruz e entrega total? Diante de tantas pessoas dizendo Senhor, Senhor e sendo rejeitadas, a pergunta mais importante é: que tipo de fé Jesus realmente reconhece? No próprio texto, ele nos dá a resposta. Jesus diz: somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, entrará no reino. A fé verdadeira não é uma performance, é obediência. Não é fazer coisas no nome de Jesus, é viver uma vida sob o governo de Jesus. A única fé que Jesus aceita é aquela que nasce do arrependimento. É quando a pessoa reconhece que está perdida, que precisa de perdão, que não tem mérito nenhum, apenas clama pela graça. Essa fé ama a verdade, mesmo quando dói. Abandona o pecado, mesmo quando é difícil. Segue a palavra, mesmo que o mundo ofereça outro caminho. Não busca aplauso humano, mas sim agradar a Deus no secreto. A fé real não se expressa apenas em palavras bonitas, mas em uma vida transformada. É visível no dia a dia, no trato com os outros, nas decisões éticas, nas renúncias pessoais, na sede por santidade. Jesus não quer seguidores que digam Senhor, Senhor, com a boca, e eu sou o Senhor da minha própria vida, com as atitudes. Ele quer discípulos que, mesmo imperfeitos, vivem em arrependimento, humildade e dependência total dele. Sabe o que Jesus quer ouvir de você? Não é só Senhor, Senhor. Ele quer ouvir sim, Senhor. Eis-me aqui, eu me rendo, eu te obedeço, tu és o dono da minha vida. A fé que Jesus reconhece tem frutos, tem cruz, tem obediência. É a fé que começa no coração e se manifesta nos passos. E por isso, no fim dos tempos, ele não vai perguntar quantas vezes você cantou, quantos seguidores você tinha ou quantos vídeos você postou. Ele vai olhar seu coração, vai buscar obediência, amor verdadeiro, fidelidade. E aí, ele vai dizer uma das duas frases: nunca te conheci, ou bem-vindo, servo bom e fiel. A parábola de Jesus em Mateus 7, 21 a 23 termina com um choque, mas não é um fim sem esperança. É um convite, um chamado, uma chance de mudar agora, enquanto ainda há tempo. A verdade é que a decisão mais importante da sua vida não é onde você vai morar, com quem vai casar ou o que vai trabalhar. É onde você vai passar a eternidade. E isso depende de uma escolha real, pessoal e urgente. Você pode continuar vivendo como os muitos que dizem Senhor, Senhor com os lábios, mas negam com as ações. Pode continuar confiando em sua religiosidade, em sua moralidade, nas suas boas obras. Ou pode parar hoje e dizer: Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu quero ser conhecido por Ti. Eu me arrependo. Muda minha vida. A verdadeira fé não começa com um palco. Começa com o joelho no chão. Não começa com aplausos. Começa com rendição. Não começa com palavras bonitas, mas com um coração quebrado diante da cruz.
Você quer ter certeza da sua salvação? Então olhe para a sua vida. Existe arrependimento real? Você ama a palavra de Deus? Você deseja obedecer mesmo quando ninguém está vendo? Você tem fome por mais de Jesus? Porque no fim, o que vai importar não é o que os outros dizem sobre você, nem mesmo o que você diz sobre si mesmo. O que vai importar é: Jesus te conhece? E se você está assistindo isso e sentir um aperto no peito, uma inquietação, uma dor estranha, isso é o Espírito Santo te chamando para perto. Não ignore, não adie. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de entrega. Você ouviu uma das palavras mais duras que Jesus já pronunciou, mas também uma das mais cheias de amor. Amor que adverte, que sacode, que desperta. E agora, a decisão está nas suas mãos. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Diga para Jesus hoje: Senhor, eu quero ser conhecido por Ti. Eu me rendo. E se isso tocou seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa dessa verdade e comenta aqui embaixo: Jesus, eu quero viver uma fé verdadeira. Porque o tempo está acabando, mas ainda dá tempo de começar de novo.